Olá, bom dia. Ainda a propósito desta questão do exercício como um fármaco, entender o exercício como se fosse um medicamento, gostava agora de vos falar um pouco sobre esta questão de imaginarmos o exercício como tendo uma bula. Quando nós compramos um medicamento, o que acontece é que a maioria de nós vai ler o que é que diz aquela bula, as contraindicações, a posologia, a interação medicamentosa, e portanto eu gosto muito de pensar no exercício também desta forma. E se nós pensássemos muito no exercício, como vem descrito na bula dos medicamentos, se calhar não cometíamos tantos erros. Vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, princípio ativo. O princípio ativo é o que se refere à substância que está no medicamento que vai desencadear uma determinada reação. Normalmente o medicamento tem o princípio ativo, depois tem os excipientes, que é aquilo que, ao fim e ao cabo, envolve a substância principal, pode ser mais do que uma, mas normalmente é uma, e portanto isso acaba por depois desencadear um conjunto de reações no nosso organismo. Nós no exercício temos exatamente a mesma coisa. Qual é o princípio ativo de um exercício de força? O princípio ativo é nós, ao provocarmos tensão mecânica, provocarmos um conjunto de alterações estruturais que depois, em fases seguintes, passando de uma fase inflamatória, uma fase pós-inflamatória, que acaba por reconstruir. Portanto, nós também temos o princípio ativo, mas também temos a categoria farmacoterapêutica, tal como aos medicamentos. Qual é a categoria farmacoterapêutica de eu pegar nos pesos e fazer um exercício de tensão mecânica elevado para os meus bíceps? É o exercício de força, e neste caso pode ser de resistência de força, pode ser um exercício mais hipertrofiante. Enquadra-se em diferentes categorias farmacoterapêuticas. Quais são as indicações? Uma senhora pós-menopáusica que faz exercício com pesos, por exemplo, nos membros superiores, a indicação é o aumento da mineralização óssea, do conteúdo mineral ósseo, o tentar atenuar um pouco a perda da massa óssea atribuível à idade, neste caso, a alterações hormonais. Quais são as contraindicações? Na realidade, um exercício pode ter contraindicações e devem ser ditas as contraindicações, tal como disse no vídeo anterior. As contraindicações para este tipo de exercício é se a senhora, em vez de ser osteopénica, se tem um grau de osteoporose severo e, portanto, se tem um risco de fratura aumentado. Essa pessoa não vai poder fazer isso. Da mesma forma que uma pessoa que tem patologia, por exemplo, do rotuliano, não deve correr. Da mesma forma que uma pessoa que tem patologia do ombro não deve nadar. Portanto, é muito interessante nós olharmos para o exercício e vermos os diferentes aspectos, tal como uma bula. Quais são as interações? Eu sei que se faço um exercício, por exemplo, abdominal, que é normal que tenha, por exemplo, um aumento da pressão intratorácica. Se eu sou hipertenso, se calhar tenho que pensar no tipo de abdominal que tenho que fazer, do exercício abdominal, para diminuir um pouco a pressão intratorácica. Ou, por exemplo, quando eu faço o agachamento, acontece exatamente a mesma coisa, porque o sangue concentra-se muito, fica quase bloqueada na fase de maior flexão dos joelhos, acaba por ficar muito concentrado na zona superior do corpo, aumenta a pressão intratorácica e, portanto, se aumenta, digamos, a pressão arterial de uma forma geral. Portanto, há interação dos medicamentos como há interação no exercício. As precauções especiais. Se eu, por exemplo, estou numa fase em que sou diabético, em que tenho alterações da minha glicemia que ainda não está estabilizada, pois é natural que eu, em algumas circunstâncias, tenha que ter cuidado na hora em que faço, que me submeto ao exercício. Se eu tenho um problema qualquer do ponto de vista metabólico, eu tenho que ter cuidado com alguns exercícios que faço. Por exemplo, outro ponto da bula, a posologia. No medicamento nós temos que tomar este medicamento de 8 em 8 horas durante 3 semanas ou qualquer coisa assim, ou durante a vida inteira, muitas vezes, por exemplo, os medicamentos para a disfunção da tireoide, ou para a diabetes, em muitos casos. Portanto, mas no exercício eu também tenho a posologia. Eu tenho que dizer claramente à pessoa que o senhor tem que fazer isto durante 30 segundos, ou 5 minutos, ou 2 minutos, ou 2 horas, se possível, 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, e mantido durante um determinado tempo, porque é assim que eu tenho esses efeitos. Qual é o modo e via de administração, tal como no medicamento? A medicação a administração é oral e, se possível, por exemplo, a seguir à refeição. Ora bem, aqui é exatamente a mesma coisa. Quando é que nós devemos fazer este exercício? Como é que nós vamos administrá-lo? Com máquinas de musculação, com pesos livres, sem carga mecânica, com apoio dos membros inferiores, em cadeia cinética fechada. Nós temos que explicar bem isso, tal como fazemos num exercício.
Tal como também vemos num medicamento, qual é o momento mais favorável à administração? Nós podemos dizer, olha, nós hoje vamos fazer um exercício intenso, é ao fim da tarde, este exercício intenso no fim da tarde, no seu caso, não é o mais ajustado, porque de facto vai libertar algumas hormonas de stress, vai alterar um pouco a sua componente simpática, portanto se calhar vai ter mais dificuldade a adormecer. Este tipo de exercício mais intenso, era bom nós separarmos um pouco da hora em que começa a ficar mais tranquilo para tentar descansar. Ou seja, há também momentos ótimos para nós fazermos exercício. A duração do tratamento. Nós sabemos que, por exemplo, um antibiótico temos que o fazer quase sempre até ao fim, porque senão acabam as bactérias por se adaptar. Aqui é exatamente a mesma coisa. Nós temos que dizer às pessoas que este tipo de exercício só tem efeito se tiver uma determinada duração. Tem que durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, o que seja. Sob pena de não fazer efeito exatamente como um medicamento. Indicações em caso de interrupção. Mas eu agora vou de férias. Está bem, vai de férias, não vai poder fazer exercício, mas leva alguns substitutos. Faça isto, levante-se, sente-se, suba umas escadas, deixa umas escadas, mesmo que não tenha hipótese de fazer alguma coisa, pelo menos vá mantendo. Exatamente como no medicamento. Mas eu agora não vou poder tomar um medicamento por uma razão qualquer. Vai ter que, se calhar, fazer um desmame, vai ter que diminuir a dosagem. Portanto, eu estou convencido que nós podemos fazer uma analogia muito interessante. Ou a sobredosagem. Hoje nós sabemos que há pessoas que treinam em demasia, têm aquilo que se chama a vigorexia, estão quase viciadas no treino e, portanto, é como num medicamento, acabam por fazer uma sobredosagem. Nós também temos que chamar a atenção para isso. Olha, isto é para fazer assim, mas não deve fazer isto mais que uma vez por dia. Não deve fazer isto mais que 3 ou 4 vezes por semana, porque os músculos precisam de tempo para regenerar, porque do ponto de vista metabólico precisam de algum tempo para recuperar, o que quer que seja. E temos que chamar a atenção das pessoas que muitas vezes no exercício, tal como uma medicação, mais, muitas vezes é menos. É preciso dizer às pessoas para parar, porque há uma certa tendência para as pessoas muitas vezes exagerarem. E mais, muitas vezes quando as pessoas começam e vão começar logo a fazer 3 ou 4 treinos por semana, vão se calhar ficar entediadas, ficam cansadas, passado pouco tempo passa aquele entusiasmo e as pessoas desistem. Portanto, é uma sobredosagem, tem que ser adaptada a cada pessoa. E depois, outro lado muito importante que tem em todos os medicamentos, que é, se encontrar alguma coisa fora daquilo que estava previsto, comunicar os dados relevantes. Nós também devemos comunicar isso. Nós devemos dizer às pessoas a quem sugerimos exercício, olha, se lhe acontecer alguma coisa em casa, se sentir um joelho demasiado, se sentir uma dor nas costas, algum desconforto, na próxima sessão diga-me para nós podermos ajustar. E, portanto, eu acho muito interessante que nós vejamos o exercício nesta perspectiva. Exatamente um exercício como um fármaco. E, na minha perspectiva, quase que nós devemos pôr no exercício uma bula de forma a que as pessoas consigam perceber que aquilo é prescrito tal como é prescrito um medicamento. E não vale a pena dizer que o exercício tem muitos efeitos, é muito interessante, é muito importante para a saúde, se não o prescrevemos com seriedade e fundamentalmente com conhecimento.